Boa noite, bom dia, boa tarde, paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos o nome do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e juntos vamos louvar o nosso Deus mais uma vez, amém? Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de igual. Mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Santo é teu nome, Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E agora, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, nós te louvamos. E nesta hora, vamos louvar o Senhor, honrar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você tiver oportunidade, você pode ofertar pelo Zelle, pelo PayPal. E vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, amém? Vamos louvar e honrar o Senhor também com os nossos dízimos, as nossas ofertas, pelo muito que Ele nos tem dado, que nós possamos ofertar um pouco com alegria, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor, a tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas toda manhã. Obrigado pela oportunidade que nós temos de trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Obrigado pela tua provisão, Pai amado. Abençoa todos aqueles que podem contribuir, que podem ofertar e aqueles também que não podem, Senhor. Derrama das tuas bênçãos, a tua provisão, saúde, paz e o teu Espírito Santo acima de tudo. É o que nós pedimos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulinho. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Então, nós estamos hoje online, não é? Nesse momento. E queremos, antes de ministrar a palavra do Senhor, nós queremos fazer uma oração para que Deus possa alcançar o seu coração, alcançar a sua mente, alcançar a sua alma, alcançar o seu espírito, alcançar a sua casa, alcançar a sua família nesse momento. Então nós vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que é o único que consegue falar o que nós não conseguimos falar, que consegue chegar aonde nós não conseguimos chegar, que consegue fazer o que nós não conseguimos fazer. Nós queremos pedir a Ele agora, que Ele possa inundar cada coração, cada mente, cada alma, cada espírito. Senhor Deus e nosso Pai, nós te pedimos a tua bênção agora para esse momento, quando estaremos ministrando a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é vida. A tua palavra é a única coisa que consegue transformar
as nossas vidas, os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Toma-nos nesse momento nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa cada um dos teus filhos que estão agora neste momento recebendo essa palavra. Nós oramos, nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. E você que está em casa, aonde você estiver, que você diga amém. O amém significa assim seja, eu concordo, é isso mesmo que eu quero. Amém, meus queridos. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração essa semana sobre o que é que nos protege e o que é que nos sustém. O que é que protege a nossa vida e o que é que sustenta e que sustém as nossas vidas. Nós precisamos lembrar que a nossa estrutura interior, que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, tem grande influência na nossa mente, nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Então, a estrutura que nós temos, aquilo que nós temos dentro de nós, o que realmente nos protege, o que realmente nos sustém, o que é que temos ou talvez não temos dentro de nós. Às vezes temos e às vezes não temos, não é? Outro dia uma pessoa falou para mim, fulano não faz isso, não faz aquilo, não faz... Eu falei, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, ou aquilo que não recebeu. Então, o que é que nós temos dentro de nós, ou o que é que nós não temos dentro de nós? Todos nós enfrentamos lutas, provas, desafios, temos diferentes reações, mas o problema não é o que acontece conosco, o problema está em quem nós somos, o que temos ou não temos dentro de nós, não está nos fazendo bem ou mal, o que é que está acontecendo conosco, o que é que nós somos, o que é que acontece conosco quando nós somos dentro de nós. O que pode nos suster, o que pode nos proteger, o que temos ou não temos dentro de nós. O Salmo de número 27, versículos 1 e 3. Esse salmo é um salmo escrito por Davi. Exatamente quando ele estava passando por muitas lutas, muitas perseguições, a vida dele inteira ele foi perseguido pelos inimigos, de todas as formas, de todos os lugares, ele foi perseguido. Então ele escreveu esse salmo, e eu quero ler apenas 2 versículos, o Salmo 27, os versículos de número 1 e 3, ele fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E o versículo 3, ele fala assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Então, ele estava cercado de lutas, de problemas, de dificuldades por todos os lados, mas ele falou assim, mas a minha esperança está no Senhor, eu confio no Senhor, porque Ele é a minha luz e a minha salvação, por isso eu não terei medo, e ainda que estoure até uma guerra contra mim, mesmo assim eu confiarei. Por quê? Porque a estrutura dele era diferente. O que pode nos suster? O que é que pode nos dar força, coragem para continuar? Ou o que é que faz com que eu não tenha força, com que eu não tenha coragem e com que eu desista de continuar? Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele teve uma experiência linda com o Senhor Jesus, escrevendo aos Coríntios, que a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática, cheia de problemas, então ele trata com a igreja de Corinto falando, vocês são como vasos de barro, e lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, temos este tesouro em vasos de barro. O vaso
é de barro, mas dentro dele tem um tesouro. Então o valor não é propriamente do vaso, é do tesouro que está dentro dele. E esse tesouro que nós temos dentro de nós é Jesus. As pessoas podem pensar que nós não valemos nada, que você não vale nada, mas quando você coloca Jesus dentro de você, você não deixa de ser um vaso de barro, um vaso simples, mas dentro desse vaso de barro tem um tesouro. Então ele fala assim: temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Porque se tirar o tesouro, o vaso de barro pode jogar fora, porque o que interessa é o tesouro. Mas se esse tesouro está aqui dentro, esse vaso passa a ter um grande valor, porque dentro dele tem um tesouro. O que é que tem dentro de nós? O que é que tem dentro da nossa vida? Nós temos um tesouro dentro de nós? Nós somos esse vaso de barro que tem um tesouro. O que é que carregamos dentro de nós? No nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. O que é que temos ou o que é que nós não temos dentro de nós? Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, ele diz o seguinte, nos versículos 22 e 23, ele fala, deixa eu ver aqui, só um momento, capítulo 5, 22 e 23, isso mesmo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. O 22, ele começa dizendo assim: abstende-vos de toda forma de mal, ou seja, fique livre de tudo aquilo que é mal, seja emocional, psicológico, mental, físico, em qualquer área. Então ele fala, abstenha-se disso, fique livre disso, ponha isso fora de você, abstende-vos de toda forma de mal. Aí no versículo de número 23, ele fala assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando que o nosso espírito, alma e corpo, o nosso todo, não é somente o espírito, não é somente a alma, nem somente o corpo. Tem pessoas que elas são muito espirituais, que elas cuidam muito das coisas espirituais, mas elas não cuidam do corpo, elas não cuidam da saúde, elas não cuidam da emoção, elas não cuidam da alma. Ou então a pessoa cuida muito do corpo, é uma pessoa que é um exemplo nas academias, mas só o corpo, porque o espírito e a alma não valem nada. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o mesmo Deus, o Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam íntegros diante de Deus na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que nós temos dentro de nós? No nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, o que é que nós temos que nos conduz? O que nós temos no nosso espírito, alma e corpo nos sustém? Nos dá força? Nos dá coragem? Ou nós somos pessoas desanimadas, pessoas que quando vem uma luta, já desiste de tudo, já chuta o balde, como as pessoas falam, já não quer saber de mais nada? Então o que é que nós temos ou não temos dentro de nós? Interessante que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo também aos Efésios, no capítulo de número 3, nos versículos de número 14 a 19, prestem bastante atenção no que ele fala. Olha aqui,
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem todo nome, toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Agora preste atenção: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, tomados de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos ser embebecidos, nós precisamos ser encharcados, nós precisamos ser totalmente tomados no espírito, alma e corpo da plenitude de Deus. Se nós temos isso, nós somos sustentados e nós somos fortalecidos. Mas se nós não temos isso, nós somos pessoas que creem, mas pessoas fracas, pessoas que desanimam tanto. Lá em Filipenses, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, agora no capítulo de número 1, nos versículos de 9 a 10, ele fala assim, olha que coisa maravilhosa também: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, em pleno conhecimento e toda percepção. Nós precisamos ter um pleno conhecimento de Deus e toda percepção, porque se nós temos o pleno conhecimento de Deus e toda percepção, nós temos um sustento dentro de nós, nós temos uma força dentro de nós. Nós podemos falar como Davi: ainda que uma guerra venha contra mim, estoure contra a minha vida, mesmo assim eu confiarei. Amém? E aqui ele fala nos versículos de número 10 e 11, ele fala o seguinte: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aí ele complementa dizendo assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós precisamos estar cheios, não do que eu acho, do que eu penso, do que o fulano diz, não. Eu preciso estar cheio, do fruto do Espírito. E aí eu estarei fortalecido, porque o fruto do Espírito é amor, é paciência, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Então, essas coisas, isso é que nos sustenta, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz continuar firmes para a glória do Senhor. Nós somos observados. É uma coisa muito interessante, é que nós somos observados por todos os lados, de todas as formas. Nós somos observados pelo mundo espiritual sobrenatural, e nós somos observados pelo mundo natural, pelas pessoas, em todos os lugares. Os nossos parentes nos observam, os nossos amigos ficam nos observando, os nossos inimigos ficam nos observando, os que conhecem ou não nos conhecem, as pessoas ficam nos observando. E isso acontece tanto no mundo da matéria, no mundo natural, no mundo humano, na terra terrestre, quanto também principalmente no mundo espiritual, naquilo que é sobrenatural. Interessante que lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós somos rodeados
Nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico e natural. Será que nós entendemos isso? Porque as nossas atitudes, as nossas reações mostram o que temos ou não temos dentro de nós. Se o que nós falamos que temos é verdade ou não. Se o que nós dizemos que temos é uma coisa real que nós vivemos, ou é apenas algo que nós falamos, mas não conseguimos viver. Então, o que é que nós temos dentro de nós? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, tem um texto que Jesus fala muito sério sobre a casa que somos nós. Sobre a casa, nós somos uma casa, como uma casa, uma morada. E ele fala que, preste atenção, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, do versículo 24 ao versículo de número 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Ele tinha saído de dentro do homem, de uma pessoa. Ele foi mandado embora, de alguma forma, ele saiu. E ele procurou outra pessoa ou outro lugar para ficar. Se ele não encontra, ele fala: voltarei para o mesmo lugar que eu estava. Porque ali era um lugar confortável para ele. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. A casa está limpa e até arrumada, mas está vazia de Deus. Então, ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Sabe por quê? Porque a casa estava vazia. Tem um ditado popular que fala assim: mente vazia é a oficina do diabo. Uma vida vazia é uma vida vulnerável para o mal. É igual um terreno vazio, baldio, que não foi demarcado e não foi murado nem fechado. Qualquer um vai lá, entra e toma conta, e faz dele uso capião, como diz, até numa casa, se estiver vazia. Então, o que é que nós carregamos dentro de nós? No nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, em todo o nosso ser. O que é que nós temos carregado? Jesus quer preencher a nossa vida. Ele quer encher a nossa vida da graça dele, do amor dele. Na verdade, ele não quer encher a nossa vida, ele quer viver em nós, dentro de cada um de nós. Jesus um dia esteve com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, preste atenção no que aconteceu aqui. João, capítulo 4, aquela mulher estava ali, foi lá buscar água, e Jesus chegou e encontrou aquela mulher. Não vou entrar em detalhes, porque eu quero apenas pegar essa parte aqui. A mulher conversando com Jesus, no versículo de número 12 a 14, diz assim: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13, João capítulo 4, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água do poço, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós bebemos de Jesus, que é a água da vida,
nós passamos a nunca mais ter sede espiritual. Então, nós seremos sustentados pela água que é viva e eficaz, sustentados por Jesus na nossa vida. E lá no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo de número 38, versículo 38, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quem crer, como diz as Escrituras, é uma pessoa que é sustentada, que é fortalecida, ela nunca está vazia, ela nunca está com sede, ela sempre tem para dar, ela sempre tem para jorrar, ela sempre tem para distribuir, ela nunca está precisando e buscando e faltando, porque ela tem a água viva, que Jesus disse que quem dela beber, nunca mais terá sede. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho aqui 2 copos. Esses 2 copos representam 2 vidas. 2 vidas. Essa aqui é uma vida. E essa vida aqui, ela vai ser atacada. De alguma forma, ela vai ser atacada. Preste atenção. O que vai acontecer com ela? Olha o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ela está vazia. Toda pessoa que é vazia dentro dela, qualquer ataque que vem, destrói com ela. Acaba com ela. Mas essa vida aqui está cheia da água da vida. Então, pode vir o ataque que for. Que se a sua vida está cheia da água da vida, você não será atingido. Será que nós estamos entendendo isso? Então, o que é que tem dentro de nós ou não tem? Por que é que tantas coisas derrubam tantos crentes? Sabe por quê? Porque eles estão vazios. E por que é que tem crentes que passam por lutas, como Davi disse, ainda que uma guerra estourar contra mim, eu ainda assim permanecerei firme e confiarei. Será que nós estamos entendendo? O que é que nós temos ou não temos dentro de nós? O Salmo de número 91, os versículos de número 7, 10, 11 e 14, 16, diz o seguinte, o 7 diz assim: caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você está cheio da água da vida na sua vida, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O versículo 14 em diante, eu gosto demais disso aqui, ele fala assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então, nós precisamos ter Jesus dentro de nós, não do nosso lado. Tem um hino no cantor cristão que fala assim, tão perto de Cristo, mas sem salvação. Tão perto, agarrado do lado dele, mas sem salvação, igual Judas. Ficou agarrado do lado dele,
e morreu, suicidou-se sem salvação. Então, Deus quer nos encher, nos abençoar. Na primeira epístola de João, primeira epístola, não o evangelho, mas a primeira carta de João, no versículo de número, primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 4, fala assim, preste atenção: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se eu tenho Jesus na minha vida, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, que vem para me atacar. Ele pode me atacar, ele pode tentar me destruir, ele pode fazer o que quiser, que mesmo assim eu permanecerei firme e confiante no Senhor, porque Deus é a minha rocha e a minha fortaleza, e nele eu sempre confiarei. Lá na primeira epístola de João também, no capítulo 5 agora, o versículo de número 18, diz o seguinte: essa folha é muito fininha. 5:18 fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E ele completa dizendo assim: e o maligno não o toca. Ele pode tentar, ele pode fazer, mas nós permaneceremos firmes, porque dentro de nós tem a água da vida, que é Jesus, que é o próprio Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora, nesse momento. O que é que tem dentro de você? Ou o que é que você não tem dentro de você? Talvez dentro de você tem 300 mil questionamentos, filosofias, ideologias, um monte de coisa. E a sua vida, quando vem um ataque, você é queimado como aquele copo foi queimado, porque está cheio de um monte de coisas que te deixa vazio espiritualmente. O que é que você tem ou que você não tem? Nesse momento, Jesus quer entrar dentro de você. Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar dentro da sua vida, ele quer viver dentro da sua vida, ele quer estar dentro de você, para que você tenha força e sustento, para que você seja fortalecido e sustentado pela graça e pelo poder dele. Meus irmãos, não adianta nada ter teorias e uma bagagem enorme de conhecimentos, se você não tem a essência que é Jesus. Lá em 2 Coríntios 3:6, a parte B do versículo fala assim, que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Você quer que Jesus habite na sua vida, nesse momento, para que a sua vida possa ter fortaleza e sustento, para que você seja forte e sustentado pela graça e pelo poder de Deus, e dizer como Davi disse: ainda que uma guerra se levante contra mim, ainda que eu estoure uma guerra contra mim, mesmo assim eu confiarei no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza. Eu quero fazer uma oração por você agora, e se você quer que Jesus entre no seu coração, na sua vida, repita comigo sim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, e quero te pedir que Jesus Cristo habite dentro de mim, habite dentro da minha vida, que Jesus Cristo venha morar em mim, fazer da minha vida morada, para que eu possa ter fortaleza e seja sustentado pelo seu poder, que eu não seja uma pessoa vulnerável,
recebe a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero neste momento receber na minha vida Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, para que Ele habite em mim e viva em mim eternamente. Eu me coloco diante de Ti e Te peço, perdoa os meus pecados, lava-me com o sangue de Jesus Cristo e livra-me de todo mal. Escreva o meu nome no livro da vida e sela-me com o Espírito Santo da promessa. É o que eu Te peço, ó Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar você aonde você está. E que todos os dias da sua vida você possa estar preenchido com a graça de Deus. Que você não seja uma pessoa cheia de argumentos, mas vazia de Deus. Cheia de um tanto de desculpas, mas vazio de fortaleza e de sustento. Deus quer te abençoar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Senhor, eu quero te pedir que essa semana seja uma semana de grandes vitórias para todos nós. Que o Teu nome seja sempre exaltado e glorificado nas nossas vidas. Guarda, Senhor, essas vidas que estão ouvindo essa palavra, nesse momento, nesse dia. Toma cada um nas Tuas mãos, ouve o clamor de cada um, socorre e responde ao pedido de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o Seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe. Amém.